Você já parou para pensar como a gente vai confiando nas pessoas sem nem perceber? Com isso, às vezes, a gente acaba dando um tiro no escuro. Parece que a gente vive num jogo constante entre confiar demais e desconfiar de tudo. Sempre me disseram que eu deveria abrir o olho, sabe? Que era que eu era ingênuo, como se confiar fosse um sinônimo de fraqueza, na verdade. E por um bom tempo eu resisti a essa ideia. Eu achava que o problema não era eu, mas aí as pessoas vinham e quebravam a minha confiança. Aí vem aquele dilema. Será que é errado se entregar? Ou será que o erro está em quem abusa disso? Porque, veja, confiar em pessoas para mim sempre foi uma escolha. Eu via isso como um reflexo, talvez, da inocência que eu tinha. Da minha vontade de acreditar no lado bom das pessoas, sabe? Só que o mundo não se molda ao que a gente acha, né? Tem gente que vai olhar para sua confiança e enxergar uma oportunidade, uma porta aberta. Quando você menos espera, essa mesma porta, ela vai bater na sua cara. É engraçado isso, gente. Com o tempo a gente vai criando assim uma carapaça, sabe? E é inevitável. Depois de levar alguns tombos, alguns empurrões, a gente fica mais cauteloso. Só que aí vem outro dilema: se proteger ou se isolar. Tem uma linha tênue entre o cuidado e o fechamento. Sabe aquela sensação de que você já confia desconfiando? É exatamente isso. A gente vai aprendendo a desenvolver o que chamam de discernimento. Não é que a gente para de confiar. Não. É só que a gente aprende a confiar com, digamos, mais astúcia. Eu sempre odiei a palavra malícia, porque ela vem carregada de uma conotação assim negativa, sabe? Mas é aquela malandragem. Malícia, pra mim, parece que soa como algo sujo, mesquinho. Mas hoje eu entendo que, na verdade, muitas vezes o que me faltou foi exatamente essa malícia, sabe? É uma habilidade, eu acho. Hoje eu penso diferente, hoje eu tenho ciência de que, na verdade, isso é uma habilidade. É um certo traquejo. Algo que a gente desenvolve com o tempo. Com as porradas que a vida vai dando na gente, a gente vai adquirindo esse discernimento. Veja, é como se a gente estivesse aprendendo a ler aquelas letrinhas pequenas, sabe, no contrato que a gente vai assinar. Aquelas entrelinhas, talvez. Perceber quando alguém está sendo genuíno, quando alguém está só jogando para ver o que ele consegue arrancar de você. Veja, não é sobre ser paranoico, mas é sobre ser inteligente. E olha que o engraçado aqui é que as pessoas, elas vão te dizer para você ser esperto, elas vão te dizer para você ser malicioso, mas às vezes essas mesmas pessoas, muitas vezes são as que usam isso contra você. Elas sabem exatamente como te manipular, como jogar com as suas inseguranças, como jogar com as suas emoções. Você já parou para pensar nisso? Todo mundo é meio egoísta. Pode ficar certo disso. Eu, você, todo mundo. Todo mundo tem um certo nível de egoísmo. A diferença é que uns sabem disfarçar melhor do que outros. Agora, sabe o que eu percebi com o tempo, com a vivência, com a experiência? O erro não está em confiar, mas está exatamente em não saber quando parar de confiar. Não é para sair por aí com o pé atrás, como todo mundo, mas também não é para se entregar assim de bandeja, sabe? Não. A palavra aqui talvez seja equilíbrio. E um truque está justamente em encontrar essa balança do equilíbrio. O equilíbrio entre se entregar e se preservar. Porque no fundo, ninguém quer viver desconfiado o tempo todo, mas também ninguém quer ser o bobo da corte, né? Uma coisa eu aprendi é que a gente precisa prestar atenção nos sinais. A vida, as pessoas, as coisas nos dão sinais, sabe? Às vezes a gente passa desapercebido por esses sinais. Quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é porque é bom demais para ser verdade. E a gente tem uma ferramenta assim poderosa que infelizmente nós ignoramos o tempo todo. Chama-se de intuição. É aquela vozinha interna, sabe, que a gente teima em calar porque quer acreditar no melhor. Só que a maioria das vezes a gente já sabe a resposta, mas a gente escolhe deliberadamente ignorar
simplesmente por um motivo: a verdade dói. Dói perceber que aquela pessoa em quem você depositou sua confiança não está nem aí para você. Mas é exatamente nessa hora que a gente tem que se ouvir. Outra coisa que eu comecei a fazer e que mudou assim completamente minha percepção das pessoas foi simplesmente olhar para mim mesmo, sabe? Quantas vezes eu já agi de forma egoísta? Quantas vezes eu mesmo já manipulei certas situações ao meu favor? Mesmo que seja assim de uma maneira sutil, sabe? Quase inconsciente. Quando a gente entende nossas próprias sombras, fica muito mais fácil enxergar as sombras dos outros. Não é sobre julgar, não estou julgando propriamente dito ninguém. É sobre saber, na verdade, o que está rolando, saber o que está acontecendo de verdade. E não ser enganado. Isso é um aprendizado constante, sabe? Hoje eu aprendi que confiar não é um erro. O erro é confiar sem critério. É se jogar sem ter uma rede de proteção. A confiança, para mim, ela não morreu. Mas agora ela anda de mãos dadas com discernimento. Eu me entrego? Sim. Às vezes, sim. A diferença simples é que hoje eu consigo calcular até onde eu consigo ir sem me machucar quando eu preciso voltar, sabe? No final, o que eu aprendi é o que todo mundo... Assim, o mundo não vai mudar porque você é uma boa pessoa. Mas você pode mudar a forma como você se relaciona com o mundo. E isso vai fazer toda a diferença. Sabe aquela velha história de que a vida te ensina? É exatamente isso. Pois é. É a pura verdade. A diferença é que a vida não ensina com aulas fáceis. Ela ensina com provas difíceis. Onde muitas vezes você não tem nem tempo para fazer revisão, anotar as coisas. O aprendizado, ele vem muitas vezes no soco mesmo, nas decepções, nas noites em claro. Da gente tá quebrando a cabeça para entender porque as coisas não saíram assim do jeito que nós planejamos. Com o tempo a gente vai percebendo que confiar não é um sinal de fraqueza, mas é um risco calculado. Cada vez que você confia em alguém, na verdade você está apostando. Só que o problema é que nem todo mundo sabe jogar limpo. Então, assim, você vai confiando, às vezes até por carência, por essa vontade quase ingênua de acreditar que todo mundo é tão bom quanto você quer que ele seja. Mas na verdade não é. E a gente precisa estar preparado para isso. Eu não estou dizendo aqui que você tem que viver desconfiado de todo mundo, sabe? Nem que você tem que ou precisa deixar de acreditar nas pessoas. O ponto aqui é não se deixar cegar pela própria vontade de acreditar. Porque no fundo, quem mais nos engana, quem mais nos trai, não são os outros, é a gente mesmo. É nossa ilusão, sabe, de que as coisas vão ser como a gente quer, de que as pessoas vão agir conforme as nossas expectativas. Mas sabe o que é mais louco disso? A gente faz isso sabendo que no fundo a gente está se enganando. Quantas vezes você já viu um sinal vermelho? Aquela red flag, né? E aí você ignora. Porque era mais fácil seguir acreditando que ia dar certo, de que enfrentar a realidade, na verdade, né? A realidade, meu amigo, ela não tem pena. Ela vem, ela rasga, ela esfrega na sua cara, mas só depois que você já se lascou. Eu passei por várias dessas. Às vezes eu achava que era uma boa pessoa porque confiava nos outros, mas, no fundo, eu estava só sendo ingênuo. Eu não entendi, às vezes, que ser bom não é sobre confiar cegamente. Ser bom é sobre saber onde depositar sua confiança. Tem coisas que não dá para deixar para depois, sabe? Tem coisas que não dá, simplesmente não dá para ignorar. Não dá para deixar a chave da sua casa na porta e esperar, assim, que por um milagre ninguém entre. O mundo não é uma utopia. As pessoas, assim como nós, têm seus próprios interesses. A gente vive num equilíbrio. A gente precisa viver num equilíbrio entre o desejo de acreditar e a necessidade de se proteger. E não é fácil encontrar essa linha. Eu mesmo, por muito tempo, eu confundi, na verdade, ser cauteloso com ser frio. Eu achava que se eu não confiasse assim de cara, eu talvez passasse a mensagem de que estava sendo insensível.
Talvez alguém pensasse que eu estava me tornando alguém que não queria ser, que não deveria ser, apático. Não, mas hoje eu entendo que se proteger não é o mesmo que se fechar. Proteção é uma estratégia de sobrevivência. A gente só aprende isso quando as cicatrizes elas começam a se acumular. Sabe o que é engraçado? O engraçado é que depois de toda a jornada, o que eu percebi é que o verdadeiro poder não está em se fechar para o mundo, mas em se abrir com sabedoria. Eu continuo acreditando nas pessoas, mas agora eu sei que acreditar não significa entregar tudo de bandeja. A gente pode sim ser bom, ser puro, confiar-se nas pessoas, mas também podemos ser inteligentes, racionais. A gente pode proteger o que nós temos mais valioso na nossa vida, que é a paz. E no fim das contas é isso que a gente busca, não é? É paz. Paz de saber que independentemente de quem entrar na nossa vida ou de quem sair, a gente vai estar bem.